Vamos lá então, boa noite para todo mundo, pessoal, bem-vindos. Vocês receberam o material, né? É importante que vocês façam o acompanhamento deles, porque não vou ficar trazendo data show, porque esse negócio de ficar mudando de sala, de monte data show, não vai dar certo. Acompanhem o material, só relembrando vocês, amanhã vocês vão ficar com a aula gravada. Amanhã não terá minha aula aqui, tá? Então eu vou gravar a aula amanhã à tarde e vou disponibilizar para vocês o link. A aula é a última, né, amanhã? É a última. Então só avisando que não tem aula aqui amanhã comigo, vai ter aula gravada só. A gente está falando sobre execução. Hoje é o nosso último assunto antes de falarmos das espécies de execução e procedimento. Falar sobre execução para pagar a quantia certa e falar uma por uma. Qual que é o nosso assunto hoje? Responsabilidade patrimonial. Então, a nossa conversa de hoje é responsabilidade patrimonial. E onde que ela começa? Artigo 771 do CPC. Artigo 771 do CPC. E o que fala o 771? Vou ler para vocês. Este livro, que está falando sobre execução, regula o procedimento da execução fundado em título executivo extrajudicial, e suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais que a lei atribuir força executiva. O que eu quero dizer logo no início desse bate-papo? Quando a gente estuda responsabilidade patrimonial, é uma responsabilidade aplicada na execução extra e no cumprimento de sentença. Então essa regra que a gente está vendo de responsabilidade patrimonial, ela se aplica para a execução por título extra, que na última aula nós conversamos um por um, lá do 785, né? Vamos lá. E também para o cumprimento de sentença. Então, depois que nós terminarmos de conversar sobre execução extra, a gente vai focar no cumprimento de sentença. Essa lógica da responsabilidade patrimonial se aplica integralmente ao parâmetro do cumprimento de sentença, ao fazer valer uma sentença condenatória. Se a gente relembrar, lá no início do teu estudo de processo, a classificação das ações, a gente tem cumprimento de sentença em ação condenatória. Cuidado com essa pegadinha, que às vezes eu observo em algumas provas. Lembra, os 3 tipos de ações básicas. A gente tem a declaratória, condenatória e constitutiva. A fase de cumprimento de sentença é exclusiva das condenatórias, porque elas condenam o réu a uma prestação, se for procedente. A declaratória e a constitutiva, ela não precisa do cumprimento de sentença, porque a regra é auto-aplicável. Então, se eu pego, por exemplo, uma ação declaratória, ação declaratória de constitucionalidade. A ação, se procedente, diz que a lei é constitucional. A decisão vale por si só, não precisa de cumprimento de sentença, ela é auto-aplicável. Se eu pego uma ação constitutiva, uma ação de divórcio, ou um reconhecimento de paternidade, vale por si só. Se o juiz decreta a paternidade, decreta o divórcio, isso é válido. É só averbar no registro. Não depende do que a outra parte pague ou faça qualquer coisa. Essa obrigatoriedade de submissão do outro àquilo que eu quero é específica das ações condenatórias, em que eu busco a condenação de uma parte em detrimento da outra. E aí, se o juiz condenar e a parte não pagar, aí eu preciso de um outro mecanismo, porque ela não é auto-aplicável. A sentença que condena o réu a pagar 10 mil não se transforma em dinheiro na conta do credor.
Então, quando a gente fala de fase de cumprimento de sentença, nós estamos nos referindo às ações condenatórias, que tiveram uma sentença, condenaram o réu a pagar alguma coisa, e a partir de agora eu preciso fazer valer essa sentença condenatória. Certo? Tudo bem? Vamos seguir. Quando a gente pensa na responsabilidade patrimonial, nós temos duas regras gerais. E essas regras, elas estão no 789. Então, o artigo 789 me apresenta duas regras gerais sobre responsabilidade patrimonial. E olha o que diz o 789. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, primeira regra geral: quem responde? O devedor. Então, a responsabilidade pelo pagamento em uma execução, ela é, em regra geral, pelo devedor. A gente já viu situações em que terceiros podem ser responsabilizados. Vamos falar sobre isso no final da aula de hoje, inclusive. Relembrar. E além de ser, em regra, o devedor o responsável pelo pagamento da dívida, do débito, ele responde com o quê? Com os seus bens. Essas são as duas regras gerais básicas quando nós pensamos em responsabilidade patrimonial na execução. Quem responde é o devedor e ele responde com os bens dele pelo pagamento da dívida. Bens atuais, presentes ou bens futuros, caso porventura ele receba uma herança. Os bens dele, os bens recebidos por ele podem ser utilizados para pagar a dívida dele. Tá? Então, devedor responsável e ele responde com os seus bens. Essas duas regras estão no artigo 789. Bom, quando eu vejo que ele responde com os seus bens, o que isso nos faz entender? Que a responsabilidade, ela é patrimonial. Isso é importante você anotar e compreender. Ao falarmos de uma execução, a responsabilidade que recai sobre o devedor, em regra, é também, em regra, patrimonial. Mas nós temos um resquício de responsabilidade pessoal, que é o caso da prisão do devedor de alimentos. A prisão do devedor de alimentos acontece em uma execução de alimentos. É o único caso de responsabilidade pessoal. Tirando a prisão do devedor de alimentos, na execução de alimentos, todos os demais casos, a responsabilidade é patrimonial. Então, regra, responsabilidade patrimonial. Exceção, temos um resquício de responsabilidade pessoal, que é do devedor de alimentos. Aliás, a única prisão civil que ainda existe no nosso país. É a única forma de alguém ser preso por dívidas hoje no Brasil é por ser devedor de alimentos. Vocês já tiveram direito de família ou estão tendo? Estão tendo. Sucessão vocês já tiveram? Não. Ah, não? Então, provavelmente sucessão vocês devem ter semestre que vem. Agora deve ser só família. É que é a ordem correta mesmo. Eu vejo alguns lugares em que os alunos estudam sucessão antes de estudar contratos. É um negócio meio estranho, assim, umas inversões. A pessoa não sabe nem o que é obrigação e está estudando sucessão legítima e testamentária, assim, que é, na minha opinião, uma das matérias mais chatas no sentido de mais difíceis do direito civil, sucessão e direitos reais. Talvez as duas matérias mais complexas do direito civil sejam essas. Então, tem um tempo, para a pessoa até ter condição de compreender. Pergunta: todos os bens respondem pela dívida do executado? Todos os bens respondem pela dívida do devedor? E a resposta, obviamente, é não. Nós temos bens protegidos quando nós pensamos na execução de um débito, ou até mesmo no cumprimento de sentença. Existem limitações. Quando nós pensamos
na responsabilidade sobre bens, nós temos limitações patrimoniais. Essas limitações, elas são lógicas ou elas são denominadas de políticas, que não tem nada a ver com política como a gente tem visto ultimamente, não é nada disso. Você vai encontrar algumas doutrinas, primeiro você vai encontrar muita doutrina que não faz essa divisão, vai chamar só de limitação e colocar tudo no mesmo balaio. E algumas que fazem essa limitação, elas vão chamar a política de legal, limitação legal. Por que eu não gosto desse termo legal? Porque a lógica também está prevista na lei do CPC. No fundo, as duas estão na lei. Então me parece que só confunde chamar a política de legal, porque as duas têm previsão legal. Tá? Então, aquilo que é mais aceito para quem defende essa divisão é que existe uma limitação lógica sobre o patrimônio e uma limitação política. A limitação lógica, ela é destinada exclusivamente para um caso. Quando o executado não tem patrimônio, ou tem um patrimônio tão irrisório, que ele sequer é suficiente para pagar as custas processuais. Se o oficial de justiça vai à casa do executado e percebe que o que ele tem, eu até coloquei para você no slide, né, uma poltrona velha e uma mesa passível de penhora, e aquilo só vai dar conta de pagar a custa do processo, aquilo não é executado. Porque na verdade a ideia não é pagar custas, o processo de execução serve para pagar o credor, não é para pagar as custas do processo e deixar o credor sem receber. Então, se aquilo só dá para pagar as custas, o Estado abre mão e aí não se recebe nada, ninguém recebe nada. Tem que se pensar numa prioridade para o exequente. Essa é a única hipótese que nós temos dentro da figura da limitação lógica. Mas aí não seria penhorado nem para pagar o credor, no caso. Isso. Ele fica sem Não é feita penhora. Tem como, nem você falou dos bens da pessoa, mas vamos supor que as pessoas sabem que está devendo e tira tudo do nome. Tem como provar que é dele? Tem, é assim. Isso fica mais fácil se for bem imóvel, né? Porque deixa rastro. Então, tudo que é vendido, transferido, doado, na pendência de um processo, e nem precisa ser um processo de execução, pode ser uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança. Se foi feito após a propositura da ação, ainda que de conhecimento, isso é fraude à execução. Então, essa transação ela é nula, ela é invalidada. Então, é possível buscar e pegar de volta, enfim, gerar ali alguma consequência. Mas pode ser a figura da fraude contra credores. Qual que é a diferença da fraude à execução para a fraude contra credores? A única diferença é se existe um processo. E, de novo, não. Muita gente acha que fraude à execução depende de um processo executivo. Isso não é verdade. Um processo de cobrança, de conhecimento é suficiente para dar fraude à execução. Se tem processo cobrando, não importa de que jeito, é fraude à execução. Se não tem processo, aí entra na figura da fraude contra credores. Vamos supor que não seja durante o processo. Você comprou um carro, mas nem passou pelo seu nome, mas o carro é seu, você que usa tudo. Se eu provar que o carro é seu, você usa, eu posso pedir a busca dele? Pode. Mesmo sem Pode, e aí entra, vocês já tiveram direitos reais? Reais já. Quando eu tenho um patrimônio do devedor, mas que não está em nome dele, mas todo mundo sabe que é dele, o que eu tenho que demonstrar? O animus domini. Posso? Que não só a posse, certamente a posse tem que ser demonstrada, mas também o animus domini. O que é isso? Ele age como se dono fosse. É ele que usa o tempo todo. Para as pessoas que perguntam, ele fala que o carro é dele, porque ninguém fica pegando documento. É isso que eu tenho que demonstrar. E vou conseguir o bloqueio tranquilamente. Depois eu te dou exemplo que aconteceu uma situação assim. Você tinha uma pergunta, né, Felipe? Um caso assim, por exemplo, eu sou casado em comunhão universal de bens. Só que aí é um negócio que eu fiz e eu estou devendo. Tem limitação para os bens nesse caso ou não? Você tem o quê? Limitação assim na penhora? Tá. Bom, quando você está casado, você tem ali a comunicação do patrimônio para a pessoa que é o seu cônjuge.
Então, se você está casado, a sua esposa tem metade do seu patrimônio. Você assumiu uma dívida, os seus bens respondem? Respondem. Se você está casado com comunhão universal, roda tudo. Agora, se você está casado, por exemplo, com comunhão parcial e é uma dívida anterior ao casamento, aí a dívida é só sua, não é uma dívida da sua esposa. Pode recair sobre os seus bens? Pode. Aí você me fala assim, mas eu não tinha bens antes de casar, comprei alguma coisa depois de casar. Aí só vai poder atingir metade, porque daí é metade sua, porque é uma dívida anterior ao casamento. Então o regime de bens vai afetar nessa limitação patrimonial. Tá? Teve uma vez que eu me recordo em que um devedor devia R$4.000 e poucos reais, e não tem até hoje nada no nome, absolutamente nada, mas vive muito bem, casa própria, mas tudo em nome de terceiro, tudo. E o carro dele na época era uma Hilux, e todo mundo sabia que era o carro dele, só que estava no nome da mãe, e a Hilux foi para o pátio de fora. É claro que ele se manifestou no processo dizendo, a mãe, dizendo, o carro é meu, mas não colou, porque todo mundo sabia, havia inúmeras fotos, a Hilux ficava só na casa dele, não ficava na casa da mãe, viagens, todas usando aquele veículo, tudo, para cima e para baixo, era público e notório, ainda mais uma cidade pequena, era público e notório que o carro era dele, só estava em nome de terceiro. E aí foi onde ele pagou, porque é uma pessoa com muita dívida, tinha na época mais de 70 negativações. Então assim, aquela figura do devedor contumaz mesmo. Mas essa dívida pagou, porque viu que ia perder uma Hilux por uma dívida de R$4.000, que ia para leilão. Então acontece, e aí tem que ser demonstrado isso. Como eu já vi também um caso parecido em que não conseguiu provar que havia essa titularidade. Teve um caso de uma pessoa, também tudo na mesma cidade, era uma jovem senhora que se dizia namorada de um delegado da Polícia Federal de Maringá, mas não era verdade. E aí ela dizia na cidade que ela tinha acesso a todos os bens que eram apreendidos pela Receita, e ela vendia esses bens, só que óbvio que nunca entregava. Então ela vendeu na cidade inteira TV, videogame, vendeu assim, e recebia o dinheiro e nunca entregava, porque obviamente ela não tinha contato nenhum. Respondeu o processo criminal, ficou presa, beleza. Só que teve uma ação civil contra ela, porque o cara que pagou as 2 TVs que ele comprou queria o dinheiro de volta. Obviamente ela foi condenada, só que não tinha onde cair morta, morava com os pais, cuidava dos pais e tinha um Golf na garagem. E nem era dos Golfs mais novos assim, mas tinha um Golf na garagem. O credor foi lá e indicou o Golf, tirou foto na garagem dela e tal. O Golf estava no nome do irmão. O irmão, salvo engano, farmacêutico em Maringá. O irmão veio para o processo, contratou advogado, manifestou-se por embargo de terceiro e disse o seguinte: olha, o Golf é meu, eu comprei. E por que está com ela? Porque os meus pais são doentes, e demonstrou que eles eram doentes, eles precisam de hospital, ir para médico, hospital, ela que cuida deles, e ela não tem carro, não tem condição, eu emprestei um carro meu para ficar aqui, para ser o transporte dos meus pais, mas o carro é meu, o carro não é dela. E de fato ele demonstrou isso. Não conseguiu vender o carro, por exemplo, o carro se desfez a penhora. Então vai depender muito do caso concreto. Num primeiro momento, 2 situações muito parecidas. Professor, no caso da Hilux ali, que ela tinha, por exemplo, 70 negativações ali, e quando, por exemplo, se penhorasse, no caso ele pagou, mas se conseguisse penhorar esse bem, a casa leilão, as outras poderiam requerer parte desse dinheiro? Poderiam. A gente tem várias possibilidades aí. A primeira possibilidade que nós temos é, a partir do conhecimento dessa penhora, novos processos entrarem, tentando ser garantidos pelo mesmo bloqueio, pelo mesmo bem, porque na época era uma Hilux SRV, diesel, então na época 170 mil, era da mais cara. Então ia sobrar um dinheiro para pagar outras dívidas. Ou se já existisse ações sem nenhum tipo de garantia, elas poderiam fazer aquela penhora no rosto dos autos, que é quando eu não tenho garantia nesse, mas eu tenho garantia no outro. Então
E o dinheiro que gerar aqui no outro vem para mim também. E aí, porque o que vai acontecer? O dinheiro que sobra volta para o devedor. Daí não volta tudo, começa a descontar tudo que foi informado como dívida, né? Aí a ordem seria quem em trocação primeiro. Sim. Tá? Na verdade, quem se habilitou primeiro. Isso. Não seria nem ordem de propositura. Seria daí do requerimento mesmo. No caso de uma ação, por exemplo, que o cara está devendo para mim há mais tempo, eu entrei um processo anterior com ele, me habilitei. Aí na outra ação conseguiram executar, eu posso intervir nisso e falar, no caso. Mas a gente tem que lembrar que as garantias elas são atreladas à ação em que ocorreu a penhora, o bloqueio. Então, mas o meu processo é mais antigo. Mas o seu crédito ele é quirografado? Ele é um crédito sem garantia? Se é um crédito sem garantia, eles estão todos no mesmo nível. Então aí é aquele que deu conta primeiro de receber sai na frente, né? Então aí não é pelo ano da dívida ou coisas do tipo. Aí é por requerimento mesmo, de ter ido atrás, de ter conseguido alguma coisa. Então se eu sei que tem várias dívidas, eu sou o credor de uma delas, mas naquele processo ele está recebendo, cabe a mim ficar atento a todas essas possibilidades para me habilitar naquele processo. Como teve um caso em Jandaia, o cara cobrando uma dívida, o cara não pagava, o devedor não pagava, mas daí descobriu que morreu o pai do devedor. E o pai deixou uma herança. E aí se fez um inventário, e foi judicial, já se habilitou no inventário. Mas aí assim, aí é onde entra o trabalho do advogado para fazer algumas pesquisas de vez em quando pelo nome da pessoa, e até mesmo da parte em ajudar nisso. Fiquei sabendo que o pai morreu, ele está recebendo uma, porque todo mundo fica sabendo disso. Na cidade, todo mundo é informado. E aí até para conseguir ir atrás. Então é um desafio. O processo executivo, gente, ele é bem desafiador, porque você vai encontrar algumas situações em que a pessoa. Mas se você falou que recebe primeiro, no estudo você entra primeiro, mas tem 5 pessoas, o valor que conseguiu atender é só o valor da sua dívida. Paga toda a sua dívida ou faz uma proporção para que todos recebem? Essas outras 5 pessoas estão nesse processo ou Estão nesse processo. Foram pedindo ao longo do tempo, descobrir a sua. Mas não são as pessoas que propuseram a ação. Não. Eu propus a ação, elas falam depois. Paga a minha dívida. Paga inteiro. Preferência. Depois de inteiro. Preferência minha. Bom, isso eu comentei então da não realização da execução, a limitação lógica, artigo 836. Está aí no material de vocês. E as limitações políticas? As limitações políticas, a doutrina vai falar que elas estão relacionadas à dignidade da pessoa, à preservação da dignidade da existência digna do devedor. Aí você vai ter aquela situação de não poder bloquear um bem para deixar a pessoa na rua. É disso que a gente está falando. Existem 3 categorias de limitação política. Quais são essas 3 categorias? A primeira categoria é a limitação política do Código Civil. A segunda categoria é a limitação política da Lei 8.009. Essa é do bem de família. E a última categoria da limitação política é a limitação política do CPC. A gente vai ver uma por uma. Tem material para separar essas categorias também. Todas vinculadas a essa ideia de preservar a existência digna do executado do devedor. Primeira categoria do Código Civil, coloco para você aí no material o exemplo, artigo 100. Artigo 100 do Código Civil. Vai falar sobre a impenhorabilidade. Na verdade, vai falar sobre inalienabilidade de bem público. Mas a gente equipara inalienabilidade à impenhorabilidade. Olha o que fala o artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis. Ao falar inalienável, ele também quer dizer impenhorável. Você pode até anotar isso no código. Enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, bens públicos são impenhoráveis. Então, você tem um crédito para receber do Estado. Vai cobrar o município, vai cobrar o Estado, vai cobrar a União. Não tem como você pedir a penhora do prédio em que é a sede da prefeitura. Não pode. Não tem como você pedir a penhora da praça. Bens públicos são impenhoráveis. Como que eu recebo crédito público? Por precatório.
que é uma ordem de recebimento conforme o artigo 100 da Constituição. Então, o artigo 100 da Constituição fala sobre o pagamento das dívidas públicas. E é assim que eu recebo. Não dá para eu penhorar bens públicos. Tá? Então, essa é uma limitação que nós temos no Código Civil. Segundo grupo, Lei 8.009, que é uma lei super conhecida, a Lei do Bem de Família. Nós temos dois tipos de bem de família, tem o legal e tem o convencional. O bem de família convencional está previsto no Código Civil. A gente vai ler daqui a pouco o artigo. Mas, vamos lá. A Lei 8.009, ela me fala sobre impenhorabilidade do bem de habitação do casal, né, da família. Artigo 1º da Lei 8.009. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos seus cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo hipóteses previstas nessa lei. Então a Lei 8.009 me coloca uma primeira regra bem absoluta, de certo modo, de impenhorabilidade, em que o bem que é a residência do casal não pode ser atingido por dívida alguma. Mas o próprio artigo 1º fala, salvo as hipóteses previstas na lei, e não são poucas as hipóteses permissivas. É possível bloquear o salário da pessoa? Hoje, você vai encontrar que salário ele tem uma regra de impenhorabilidade. Num primeiro momento, o salário é impenhorável. Só que nós temos dois entendimentos no STJ, mas há um entendimento maior de que existe um percentual penhorável de rendimentos. Porque assim, se bloquear o salário não tem como sustentar a casa, né? Exato. Mas esse é o argumento que justifica a impenhorabilidade do salário. Que daí eu vou levar a pessoa à miserabilidade. Então vai depender muito do caso concreto, essa questão, Felipe. Mas a ideia é, a parte dispõe, e pode dispor de 30% para fazer um financiamento. E aí se usa esse mesmo fundamento para dizer que eu poderia bloquear até 30% do salário. Mas isso é legal, assim. Isso é um entendimento jurisprudencial forte. Mas você vai encontrar gente que, dependendo do caso concreto, consegue a impenhorabilidade do salário. Demonstrando, por exemplo, que eu ganho R$ 1.500. Tirar de mim 300, eu não fecho a compra do mês. Então, assim, eu não tenho nenhum financiamento que comprometa. Então, não dá para eu pagar 30%. Ele cabe ao argumento dele no próprio processo. Mas hoje dá para penhorar uma parte. Dá para pegar, dependendo do caso não, então. Oi? Dependendo do caso, dá para pegar, dá para bloquear a parte. Sim. Pela lei, impenhorável. Mas há uma reflexão sobre essa impenhorabilidade, permitindo, em alguns casos. Tá? Vai depender do valor do salário, do tipo, da maneira como a pessoa vive, enfim, vários critérios, né? Duas súmulas colocadas para vocês no material que são importantes. Súmula 364 do STJ e súmula 486. Súmula 364 e súmula 486, ambas do STJ. Olha o que fala a 364. O conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras. O que aconteceu aqui? O artigo 1º da Lei 8.009 fala bem do casal, da entidade familiar. E aí a discussão que se deu mas e se a pessoa está divorciada, ou é solteira, mora sozinha? Durante muito tempo se defendeu que era penhorável, porque ela não é um casal, não existe casal de uma pessoa. Então ali não existiria uma entidade familiar, isso já está resolvido pelo STJ. Se estende a impenhorabilidade se o imóvel é somente uma pessoa, se ela mora sozinha lá, é impenhorável. Então isso foi um entendimento do Tribunal, do Superior Tribunal. Súmula 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja alocado a terceiros. Isso também foi fruto de muita discussão judicial, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Então assim, eu tenho uma casa aqui em Apucarana, mas a coisa está ruim para mim, eu mudei para Umuarama para trabalhar, e lá eu aluguei. Com o aluguel daqui, da minha casa, eu pago meu aluguel lá.
Ah, mas você não mora mais na casa. E o artigo 1º fala o imóvel em que a família mora, não importa. Se estende a impenhorabilidade. Por quê? Porque é o único imóvel da família e ele serve de renda para que a família se mantenha no outro lugar. Então isso também não está na lei, súmula do STJ. Isso já teve muita discussão sobre isso antigamente, já está pacificado. Professor, se em casa, por exemplo, eu alugo uma casa para uma família, assim, aí eu alugo por um valor baixo. Aí, assim, se você penhorar essa casa, não tem como essa família aí. Tem como, no caso? Deixa eu ver se eu entendi. Você é o devedor e você aluga uma casa. Eu tenho, é a única casa que você tem. Eu tenho uma. Você tem uma e aluga essa casa. Aí eu alugo essa outra casa que eu tenho. Aluga essa casa para uma família muito humilde e tal, está fazendo uma doação. Isso. E aí vem uma execução e indica a casa que mora essa família muito humilde. Se você poderia alegar impenhorabilidade, porque isso vai colocar na rua a família. Isso. É a resposta: não pode alegar. Mas não quero só falar não. Por que eu não posso alegar? Alguém tem ideia? Isso é uma regra lá de teoria geral do processo, do porquê eu não posso sustentar essa alegação nesse caso. Por exemplo, quem vai para a rua nesse exemplo? A família. A família. Então, o prejuízo sobre moradia é da família, não é seu. Ao fazer essa alegação, você está tutelando o direito da família em nome próprio. E a gente não pode fazer isso como regra no processo. No processo, eu não posso tutelar direito alheio em nome próprio, eu tenho que tutelar direito meu em nome próprio. Agora, se você pode questionar uma impenhorabilidade questionando o seu prejuízo financeiro, econômico, mas jamais porque uma família vai ser colocada na rua. Isso não vai colar, porque daí isso é um direito da família. É uma coisa que a família tem que alegar e uma circunstância A dela. família pode alegar no caso. Teria como? Nesse caso, Felipe, a gente poderia até pensar que a família poderia intervir como terceiro interessado, para auxiliar, sendo um assistente, alguma coisa do tipo. Poderíamos ter uma intervenção de terceiro aqui. E aí a família poderia alegar isso. Só que pense também comigo, olha, o fato de eu vender a sua casa não significa pôr a família na rua, porque o novo dono pode continuar alugando para essa família. Então, às vezes não tem esse efeito imediato, ela quer dizer que você fica sem a casa. Então, imagina, respondendo objetivamente a sua pergunta, não vai ter essa possibilidade. Professor, é uma dúvida mais assim, por exemplo, eu tenho dois imóveis. Um imóvel está com execução fiscal, com prefeitura atrasada ali. Eu posso penhorar esse imóvel para fazer um dia de execução fiscal ali? Calma, se a prefeitura pode pedir a penhora? Exatamente. Sim. É livre isso aí, eu posso. Sim. Claro. Vamos lá. Dívida fiscal é uma hipótese que permite a penhorabilidade. A gente vai vendo as exceções. Mas tem algumas circunstâncias em que eu consigo dar uma protegida nesse bem, mas a dívida fiscal pode. É que a gente trabalha na execução fiscal aqui e a gente nunca vê penhora de casa, sabe? Normalmente vai sobre carro. Isso, vai. E comentaram lá que até uma época atrás sim, acontecia, só que eu achei que teria algum impedimento de proteger. O que vai acontecer? Se você pega o artigo 1º, o artigo 1º é muito claro que o bem de família não é atingido por débito fiscal. Aí a gente tem que ver se consegue enquadrar em alguma das hipóteses. A gente vai chegar nas hipóteses excepcionais. Num primeiro momento, nenhuma dívida atinge o bem de família, nenhuma. Por isso que é muito comum recair sobre veículos, né? E uma peculiaridade que eu já vi muito advogado tirar dinheiro de cliente prometendo uma coisa que não vai acontecer. Você talvez já tenha observado, já percebeu que na execução fiscal, quando a parte faz parcelamento, o juiz não libera o bem penhorado? Você fala de bloqueio de juros? Não, por exemplo, bloqueou um carro. O carro está lá como garantia da execução fiscal. Aí o cara fez parcelamento da dívida de tributária. É muito comum que não haja liberação do bem penhorado enquanto não houver a quitação. É muito comum. Mas aí muitas pessoas vêm com o discurso do seguinte: não, se eu fiz acordo, zerou, tem que ser liberado. Mas no âmbito fiscal não é assim.
pode ser determinado que o bloqueio perdure até o pagamento integral do débito. No caso prático nosso lá, a gente até faz bastante bloqueio. Mas o que? O Bacen ou bens? Os dois. Mas não é comum. Justiça Federal é muito difícil de desbloquear. Eu já até comentava que a gente é raro, às vezes, não faz o bloqueio lá. Porque só quando é demonstrado que já foi passado várias vezes, descumpriu, né? Faz de sacanagem. Sim. Bloqueio. Só que a maioria das vezes eu acho que tem sentido, né? Não tem uma regra fixa, né? Vamos tentar interpretar sempre o caso concreto, cada caso é um caso e tal. Por isso que eu perguntei até da caso se tinha um impedimento desse penhor ruim. Mas vamos chegar aqui. A gente falou da súmula, vamos chegar nas hipóteses excepcionais. Antes disso, artigo 2º. Excluem-se da empenhorabilidade os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, né? Até coloquei para você no material. O que é adorno suntuoso? É tudo aquilo que foge à vida mediana. Então, assim, igual me perguntam: professor, TV pode ser penhorada? Depende. Nós vamos ter situações em que um determinado bem móvel, em um momento é penhorável e no outro é impenhorável. Exemplo: o cara só tem para ir para o trabalho, para ir para viver, bicicleta. Não pode penhorar a bicicleta. Agora ele comprou uma moto. Aí pode penhorar a bicicleta, porque ele tem a moto para se locomover. Sabe, ou pode penhorar a moto, porque ele tem a bicicleta, dependendo, obviamente, se ele trabalha em outra cidade, não vai preservar a bicicleta. Mas o caso concreto vai ser um fornecedor muito rico de informações para a verificação da empenhorabilidade. Nem tudo vai ser sempre impenhorável ou sempre penhorável. Vai depender de várias questões. O senhor bem de família, assim, passado de geração em geração, assim, não pode, né? Não pode. Como assim? Não posso falar. Dar um exemplo, não sei. Assim, um bem que é de passado de geração em geração, de família para família. Assim. É que assim, o bem de família, ele tem duas formas de ser considerado bem de família. Legalmente falando, ou ele é bem de família porque ele é o único bem daquela família, e aí não importa se ele foi herança, se ele está sendo passado de geração em geração, se ele é o único bem daquele pessoal, ele é um bem de família. Ou se ele foi indicado como bem de família na matrícula do imóvel, que é possível fazer isso. Então vamos imaginar, tenho 4 casas, mas tem uma que eu gosto mais, nem é a que eu moro, mas eu gosto dela, é uma casa que eu tenho carinho. Aí coloco na matrícula que ela é o bem de família. Ela é impenhorável. A que eu moro não vai ser. Então só dessas duas maneiras que eu vou ter bem de família identificado. Então não é a hereditariedade que vai determinar se o bem é de família ou não. Vai ser ou a identificação na matrícula do bem, ou porque é o único bem que aquela família tem. Beleza? Súmula 449 do STJ, que é a penhorabilidade da garagem do apartamento. Então o STJ entendeu, isso está registrado na súmula 449, que a vaga de garagem do apartamento pode ser objeto de penhora. Sempre? Não. Desde que a vaga tenha matrícula independente. Existem alguns prédios que separam a matrícula da vaga da matrícula do apartamento. Tem prédios que fazem isso. E alguns não, consideram a vaga junto com a matrícula do apartamento. Se a vaga, e aí fica a dica, você está executando um cara que mora num apartamento, você sabe que o apartamento é dele. Consulte a matrícula. Na matrícula, a vaga da garagem está separada ou está junta? Se está separada, você pode penhorar a vaga. E aí ele vai ficar sem vaga, professor? Vai. Mas a penhora funciona como? Vai vender a vaga dele. Mas daí é uma venda bem específica para quem mora no prédio dele. Eu sou de fora e quero alugar para alguém, sim, é uma venda para todo mundo. Mas normalmente quem mora no prédio vai ter preferência. Até aqui. Já um morador do prédio, já tem uma vaga, precisa de outra, uma vaga com mas olhe isso, porque às vezes a pessoa não se toca que a vaga pode estar separada, e às vezes está, por uma questão de IPTU. Sabe, às vezes está, por quê? Porque se a vaga tem uma matrícula própria que é colocada não só às vezes no nome dele, mas talvez até no nome do condomínio, mas vinculada a ele, isso pode ser rateado depois. E aí o imóvel fica menor. Agora tem alguns prédios que vendem lá e colocam
a área do apartamento já considera a área da garagem na hora de vender. Então vai depender de como isso está registrado. Mas é possível a penhora e venda de vaga de garagem se ela tiver matrícula independente. Artigo 3º. A impenhorabilidade ela é oponível em qualquer processo de execução fiscal, previdenciária, trabalhista ou natureza, salvo se. Daí aqui nós vamos ter algumas hipóteses. Inciso 1 está revogado. Inciso 2, titular de crédito de financiamento destinado à construção ou aquisição de imóvel, blá 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 blá. O que é isso? Se eu fiz um financiamento para construir a minha casa e eu não pago o financiamento, eu perco a minha casa, porque a minha casa é a garantia daquele financiamento. Então o titular do financiamento para construção imobiliária perde o imóvel que ele está construindo por conta do não pagamento, ainda que ele seja o único imóvel. Então, primeira exceção. 2, que vai ser o inciso 3, credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que como devedor integre a união estável conjugal. Aqui também importa regime de casamento. Dívida de alimentos morde bem de família. Muita atenção nisso. Você está representando um devedor de alimentos e ele foi condenado, enfim, não paga. Aí não tem nada, só tem a casa que ele mora. A casa que ele mora roda por dívida de alimentos. Então, muito cuidado. Muita gente às vezes acha que não acontece nada, e pode ter, é uma exceção. Mas e se ele é casado de novo com uma mulher que não é a mãe da criança? Metade é vendida, a parte dele é vendida. Se a casa foi comprada depois, é óbvio, né? Ou se o casamento for em separação de bens, se a casa for só dele, perde a casa toda. Daí vai depender muito de como está ajustada essa família. Se a casa seja moradia dos filhos atuais, por exemplo, não tem problema. Não é considerado. Vai dar para dar umas travadas, mas existe o risco. Existe o risco. Claro que daí vai se preservar a quota parte daqueles que não tem nada com isso. Então, por exemplo, é a moradia dos filhos atuais. Mas essa moradia dos filhos atuais pode ser que seja com a companheira atual. E ela não tem nada a ver com o filho que ele teve antes. Então a parte dela é respeitada, não quer dizer que eles vão ser expulsos da casa. Como funciona bem nesse caso? Isso é uma coisa que eu me lembro, às vezes muita gente pergunta sobre isso. Porque se a gente pega site de leilão, JR, enfim, Serrano, né? A gente vê lá, vende 30% de imóvel, vende 50% de imóvel. Como que fica isso? Primeiro, por que vende só a cota parte? Porque eu estou respeitando aquele que não é devedor. O que vai acontecer? Na matrícula do imóvel, você, adquirente, comprador, vai ser proprietário de um pedaço desse imóvel. Mas é um terreno, é uma casa, não tem como eu pôr uma parede no meio e usar. E às vezes não tem mesmo. Então quer dizer que eu estou lascado? Não. Como que eu vou usufruir disso? Se você tem 30% do imóvel, nesse caso da família, você cobra aluguel de 30%. A família tem que pagar, porque ela está usufruindo de uma casa que 30% é sua, por exemplo. Então você vai calcular qual que é a média de aluguel naquela região. É R$800, 30% é seu. 240 reais você tem que receber. E se não pagar, você pode inclusive entrar com uma ação de despejo. Sabe, então, mas eu não quero alugar, quero vender. Mas eles não aceitam vender. Tem que vender essa quarta parte. Ou você vende a parte ou você ingressa com ação de alienação judicial. E o juiz vai suprir a falta de consentimento deles. Porque você, como proprietário, tem direito de vender. Ou eles compram de você e te pagam, ou você consegue vender. Então dá para se levantar dinheiro. Questão documental, como é que fica dentro do caso? Vários proprietários. Na matrícula você tem lá todo mundo que é proprietário e a sua nota parte. Então, nesse exemplo, a mulher tem 70% do imóvel tal, da matrícula tal, e você tem 30% do imóvel. Coloca lá quantos proprietários tiver. É a mesma coisa, Felipe, quando a gente faz inventário e tem carro para inventariar. E aí tem 5 herdeiros. Quando a gente tem bens, que é uma coisa que a gente sempre indica para as pessoas, porque é muito difícil você pegar um inventário em que a pessoa deixou só dinheiro. Porque daí dinheiro é fácil de dividir. Todo mundo fica exatamente com a mesma quantia.
Normalmente as pessoas morrem e deixam bens quando deixam. E aí não dá para dividir igualzinho, é impossível. A pessoa deixou lá uma casa, 2 carros. É impossível você deixar igualzinho para todo mundo. Aí como que você faz? Até para evitar tumultuar o inventário, você coloca tudo no nome de todos os herdeiros. Aí tem o carro, o que acontece? No recibo do carro vai estar o nome de todo mundo, dos 5, no recibo do carro. E aí é uma complicação, e aí é onde o povo lá dos cartórios começa a colocar cartolina, já viram isso? Que vai reconhecer firma de recibo de carro, às vezes não cabe os reconhecimentos de firma, porque o recibo é pequeno, né, do veículo. E aí o pessoal do cartório cata um durex, coloca um pedaço de sulfite e cola, porque não cabe os carimbos. E aí é isso que vai acontecer, porque ele tem que reconhecer firma de todo mundo que está como dono do carro. Mas fica o nome de todo mundo. Todo mundo como proprietário. Então, credor de pensão alimentícia, esse débito. Inciso 4. Aqui entra a figura que você me perguntou, para cobrança de imposto predial e territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Até coloquei no material para vocês, entre parênteses, que isso é uma obrigação propter rem. Lembra o que é obrigação propter rem? Obrigação propter rem é aquela obrigação natural da coisa, que é uma obrigação que vem com a coisa. Quando eu compro um imóvel, eu entendo que eu tenho a obrigação de pagar o imposto atrelado a ele. Ninguém foi pego de surpresa. Todo mundo sabe que comprar uma casa tem IPTU. Quando a gente comprou um carro, a gente sabe que tem IPVA. Oi? Não sabe. Sabe. Se eu não quero pagar IPVA, eu tenho que comprar um carro com mais de 20 anos. Aí eu não pago IPVA, que é isento. Ou compro uma moto com mais de 10 anos, também é isento de IPVA. Ou consigo comprar no PCD, né? Aí eu posso ter isenção do IPVA. Mas do contrário, eu tenho que pagar. Então isso é uma obrigação que vem com a coisa. No caso, a casa pode ser penalizada por causa de IPTU. 5. Para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Aqui é importante eu fazer uma ressalva para vocês, que é um entendimento jurisprudencial que tem crescido. Eu não posso ter o meu bem de família perdido, como regra. Mas se eu voluntariamente entreguei o meu bem de família como garantia hipotecária para conseguir um empréstimo, por exemplo, se eu não pagar, eu me lasco. Existe um entendimento jurisprudencial que tem crescido, que é o seguinte: eu perco se eu fiz a hipoteca para benefício da entidade familiar. E aí fica uma matéria para vocês argumentarem. Agora, por exemplo, eu fiz uma hipoteca para beneficiar uma empresa que eu sou sócio. Não foi para beneficiar minha família, minha vida, da minha esposa, dos meus filhos e tal. Foi para beneficiar uma empresa e me lasquei. Tem entendimento que diz que, nesse caso, a impenhorabilidade se mantém, mesmo tendo realizado a hipoteca, porque ela não foi em benefício próprio do casal, não foi em benefício próprio da entidade familiar. Isso não está na lei, isso é entendimento jurisprudencial. E aí você consegue argumentar e caminhar nesse sentido em alguns casos, tá? Então sempre verifique isso. O fato da pessoa ter feito uma garantia hipotecária e não ter conseguido pagar, isso não significa que perdeu, não tem o que ser feito. Às vezes dá para salvar, verificando essa situação. Então, foi hipoteca para quê? Qual foi a circunstância? 6. Por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória, blá 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 blá. Adquirir algo que é produto de crime, eu posso perder. Simples assim. E aí, por exemplo, a casa ela era utilizada e ela foi adquirida como um mecanismo de lavagem de dinheiro, ela fez parte de toda uma circunstância de execução de crime, e eu me beneficiei dessa questão a ponto de comprar ela de uma forma mais barata e tal. Então eu posso perder isso para o ente que foi lesado por conta da prática desse crime. Nesse caso não era tirar, por exemplo, um objeto da pessoa e aí penhorar dela aí, pessoal? Porque se ela pegou um objeto também de crime, assim, ela adquiriu de forma ilícita, no caso. Sim, mas por isso que ela perde.
Tá, mas aí, tipo, ela perder esse, assim, supre, assim, no caso, a relação daí? Ah, não, assim, o fato dela perder não significa que ela não vai ter punição penal, são coisas diferentes. A responsabilidade civil não se confunde com a responsabilidade penal. Então, é a mesma coisa. Uma pessoa pode ser, uma ação esses dias que a Natália comentou comigo, um cliente dela, o cara foi vítima, ele foi furtado, um cara entrou na casa dele e furtou vários instrumentos musicais que ele tinha, instrumentos caros. E aí ele sempre procurando, fez o boletim, viu, depois de um mês, os instrumentos dele anunciados no LX. Ele, sabendo que era porque as guitarras dele, guitarra com contrabaixo, elas eram customizadas. Então ele pagou para fazer de uma cor, com uns detalhes que só a dele era daquele jeito. Então ele sabia que era a guitarra dele. Aí ele combinou com o vendedor, encontrar lá em Cambé, para buscar a guitarra. Nisso ele foi com a polícia e pegou a guitarra. Só que teve um dos instrumentos que ele perdeu, o cara já tinha vendido. Aí o cara que estava com os instrumentos não é o cara que entrou para roubar, é um cara que tinha comprado de outra pessoa. A figura do receptador, do 180 do Código Penal. Esse cara está respondendo uma ação civil para indenizar, porque tem o dinheiro, né, para que a pessoa perdeu, e existe uma ação penal rolando, são coisas separadas. Certo? 7. Por obrigação decorrente de fiança. Aqui também é algo que as pessoas ignoram. Jovens, não seja fiador nunca na sua vida. Fiador perde bem de família. E a fiança é o negócio mais injusto que tem, porque o fiador não é beneficiado em coisa alguma. E que benefício que o fiador tem, gente? Ele não recebe para ser fiador, ele não recebe nada, nem remunerado. Só corre o risco de ter que pagar uma dívida lascada deixada pelo inquilino e corre o risco de perder a própria casa. Porque para ser fiador hoje, nenhuma imobiliária aceita fiador que não tem casa. Tem até imobiliária exigindo 2 imóveis para aceitar a fiança. Em Paranavaí está assim. Ou tem que ser 2 imóveis, ou tem que ser 2 fiadores. Estão exigindo lá. Justamente para evitar esse negócio de bem de família. Porque dá discussão, dá trabalho. Mas fiador perde bem de família. Isso chegou ao STJ, foi discutido, mas o entendimento pacífico é que perde. Sendo fiador, ele pode perder o bem de família. Jovens, bem de família por instituição. Anote, artigo 1711, bem de família por instituição. Bem de família por instituição, 1711, do Código Civil. O que é isso? Aqui por instituição, instituição, por determinação, né? Aqui é aquela situação da pessoa que tem um carinho sobre um imóvel, e não importa que ela tenha 30, ela quer escolher aquele como bem de família. Ela nem mora, mas é o imóvel de infância dela. Então ela vai e coloca na matrícula do imóvel que aquele é o imóvel bem de família, e ele se torna impenhorável. Sobre ele repousa a proteção. E se ele dever, a casa dele roda. Mesmo se ele nem estiver usando o imóvel? Mesmo se ele nem estiver usando, ele tem esse direito de escolher. Mas como, por exemplo, professor, se alguém comprovar que você pode falar assim, não tem comprovação que tem família lá, instituído, etc. Mesmo assim, pode... Mesmo assim, se for o bem de família por instituição. Então, mesmo se tiver assim. uma matrícula bem de família, acabou. Claro que sobre esse bem de família eu vou ter as exceções. Essas mesmas exceções para o bem de família da Lei 8.009 se aplica para esse bem, mas de maneira geral ele é impenhorável. Eu posso retirar desse imóvel e passar para outro? Pode. Vai ser sempre sobre um único bem, ele vai ficar lá o tempo que você deixar ele como bem de família. Tá? Pode, não tem nenhum problema. Bom, é importante, isso tem que ser registrado, tá? Para isso ser válido tem que ser registrado na matrícula. Não adianta isso estar no contrato, por exemplo, ou numa declaração, enfim, tem que estar registrado na matrícula do imóvel para ser válida essa cláusula. Tá? Se a pessoa coloca assim, no
caso ela está no meio de um processo, e ela coloca como bem de família para não ter risco dela perder. Então. A gente vai ter que verificar como que isso acontece. Se ela tem vários imóveis e a instituição desse bem de família durante uma ação não a torna insolvente, não tem problema nenhum. O que vai ser questionável é o seguinte: ela tinha como bem de família o imóvel da infância, de quando ela era muito pobre, um imóvel que vale lá 80 mil. Só que a dívida é de 200, e ela percebendo que vai rodar a casa que ela mora, que é 600, ela durante o processo vai e troca. Isso é discutível, porque daí é óbvio que ela está fazendo essa troca só para fraudar. Então isso pode ser questionado. Agora, se essa escolha não vai prejudicar a solvência do indivíduo, não tem problema nenhum ela instituir durante uma ação. Tá, penhora daí passa para o outro sem problema. Sem problema nenhum. Porque na verdade, na prática, a gente não vê as pessoas escolhendo um bem e falando: esse é meu bem de família. Isso não é comum. Não é nem um pouco comum. E às vezes acontece da pessoa não morar. Eu moro de aluguel. Eu tenho minha casa em Astorga, onde minha mãe mora. No meu nome. A princípio, se fosse aplicar a regra, minha mãe não paga aluguel. Eu perderia, porque eu não moro na casa. E não recebo renda nenhuma. Né? E em nenhum momento eu falei assim: não, vou lá no cartório para dizer que é empenhorado. Deveria ter feito isso. Aí a gente falando, você tem que parar para pensar, já devia ter feito isso. Mas no dia a dia, eu não lembro, não passa pela cabeça, né? As pessoas não costumam fazer. Mas é você morando de aluguel daí, penhora. Oi? Mesmo morando de aluguel, penhora. Se não ofere nenhuma renda, aquela casa está lá à toa, né? Aí eu posso perder sim. Bom, beleza, o artigo 5º chove no molhado, já falou sobre isso. É importante a gente sempre lembrar que a impenhorabilidade do bem de família da Lei 8.009 não exige nenhuma formalidade. É o bem da entidade familiar, é impenhorável, não precisa fazer nada. Só a do Código Civil que eu tenho que registrar na matrícula. O último grupo que estava aqui é o do CPC. O Código de Processo Civil, ele nos apresenta alguns casos de impenhorabilidade. Mas nós temos no CPC uma divisão. A impenhorabilidade pelo Código, ela pode ser absoluta e ela pode ser relativa. Nós temos dois tipos de impenhorabilidade no CPC. A absoluta, 833, relativa, 834. Tá? Então, no CPC, o terceiro grupo, temos impenhorabilidade absoluta, artigo 833, e impenhorabilidade relativa, artigo 834. Para a gente terminar o bate-papo de hoje, vamos ver o que é impenhorável de acordo com o CPC. Inciso 1. A gente vai começar primeiro pela relativa, tá? 834, impenhorabilidade relativa. Inciso 1. São impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, não sujeito à execução. O que isso quer dizer, né? É possível que, ao fazer um testamento, no testamento que eu estou destinando um bem para alguém, eu estabeleça que aquele bem será impenhorável. É possível. E aí, se tem essa cláusula de impenhorabilidade, ela é válida. Assim como existe a cláusula de incomunicabilidade. Então, por exemplo, a sua mãe faz um testamento, gosta muito de você, mas não gosta da sua esposa. Aí ela faz uma destinação de um bem para você e ela deixa claro que esse bem não se comunica à minha nora. Não precisa falar que não gosta dela, não se comunica a ela. A sua esposa não tem parte do bem, ainda que vocês sejam casados em comunhão universal. Então é possível essa figura da incomunicabilidade também. Então aí a impenhorabilidade pode acontecer nesse caso. E aí o bem não será sujeito a uma execução. Inciso 2. Impenhoráveis os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência,
saldos de elevado valor e tudo mais. Então, a casa é penhorável, um bem de família, e os bens da casa, em regra, também o são. Qual que é uma regra que a gente costuma usar? Bens em duplicidade podem ser penhorados. Então, a pessoa tem uma TV, não penhora, mas ela tem uma na sala, uma no quarto, uma roda. Tem uma geladeira, não, mas ela tem geladeira e freezer, o freezer roda. Então, assim, às vezes a gente pede para o oficial um mandado de constatação. O que é isso? O oficial vai lá e descreve tudo que tem na casa, para a gente tentar verificar o que pode ser vendido ou não, o que é apto a ser penhorado ou não. Então a regra é: os bens que estão na casa não são penhoráveis, mas eu preciso verificar. Igual, se está em duplicidade, posso penhorar, ou se for algo de elevado valor, também posso. Por exemplo, tem uma geladeira, mas é uma geladeira dupla de 12 mil reais. Aí eu posso, mas essa geladeira, ainda que seja a única, pode ser penhorada. Então essas coisas precisam ser analisadas. 3. É impenhorável os vestuários e pertences de uso pessoal, salvo de elevado valor. É a mesma regra. Você não tem guarda-roupa, mas a pessoa tem lá no guarda-roupa um vestido caríssimo, de grife, e isso roda também. Tudo que é suntuoso, né, de elevado valor, ultrapassa a normalidade, isso pode ser penhorado. Ainda que seja roupa, joias penhorado e tal. Mas é uso pessoal, mas é de elevado valor. Aí você fala assim: mas e joia de família? Dá para questionar, dá para tentar proteger. Se for joia, muitas joias de família, todas de alto valor, vai rodar. Mas é uma única coisa que a avózinha deixou, talvez dê para preservar. Aí vai muito da argumentação, da capacidade, daquilo que é trabalhado no processo. 4. Aqui entra a sua pergunta, Felipe. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, aposentadoria, blá 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 blá. A regra é impenhorabilidade. Hoje se admite uma penhorabilidade de 30% com certa facilidade. Oi? Aluguel é considerado o que nesse caso? Aluguel é fruto sobre o bem. Isso é interessante. A gente não consegue penhorar, por exemplo, eu vou aproveitar essa sua pergunta. Lembra o exemplo que eu dei? Tem uma casa aqui e fui morar em Morango. Eu não posso penhorar essa casa, mas os frutos da coisa podem ser penhorados. Não pode penhorar como bem de família, mas os frutos recebidos desse bem podem ser objeto de penhora. mas o aluguel assim já pode ser penhorado. De maneira geral, sim. De maneira geral, sim. Claro que nesse caso, se eu demonstro que esse aluguel eu uso para pagar lá, talvez eu não consiga penhorar tudo, mas talvez uma parte sim. Os frutos eu posso buscar essa penhorabilidade. Bom. Quando a gente fala do inciso 4, de que salário é impenhorável, tem duas exceções que o parágrafo 2º traz. Primeira, débito alimentar, e se o valor exceder 40 salários. Então, o débito alimentar pega bastante, então. Pega. Então, a pessoa pode ter o salário penhorado por causa de dívida de alimentos? Pode. Se o salário for... não é tão simples assim um salário de 40 mil, mas ela tem guardado no banco mais de 40 salários, isso pode ser bloqueado. Até 40 mil em poupança não bloqueia. E aí tem um entendimento de que não é poupança, qualquer aplicação, porque hoje ninguém mais aplica em poupança quase, mas qualquer aplicação hoje até 40 salários não é impenhorável. Acima disso é passível de penhora. Lembrando que para dívida alimentar pode ser milão que vai pegar. Se está lá, né? Inciso 5, é impenhorável livro, máquina, ferramenta de trabalho, né? Então, eu como advogado, o meu notebook é impenhorável. Se eu não tenho outro computador, por exemplo, no escritório e tudo mais. Então, aquilo que a gente utiliza como instrumento de trabalho, como ferramenta de trabalho, recai a impenhorabilidade sobre ela. Tá? 6. Seguro de vida. Seguro de vida é impenhorável.
é uma dúvida bastante comum. A pessoa tem um seguro grande para receber e tal, ou deixou um seguro grande, seguro de vida impenhorável. Ele pertence ao beneficiário, não pertence àquele que fez, porque assim, eu tenho seguro de vida, quem paga sou eu, mas o dinheiro não é para mim. Eu jamais vou exercer, né? Seguro de vida é massa. Eu jamais vou exercer, vou me beneficiar do seguro de vida. Né? Mas daí, por exemplo, se no caso do seguro de vida é atrelado ao beneficiário, no caso. Se o beneficiário tem uma dívida aí. Só que depois que eu morri. Mas débito alimentar, por exemplo. Por exemplo, minha mãe e minha esposa são as beneficiárias do meu seguro de vida. Nem lembro o valor, deve dar OAB. Mas vamos imaginar que seja 200 mil. Aí minha mãe faz uma dívida. Eu não morri ainda. Então isso não é crédito que pode ser considerado para já ser mordido por alguém. Se eu já tiver morrido, esse dinheiro for passado para ela, aí podem pegar. Mas débito alimentar no caso, pega também? Não, porque o seguro não é da pessoa que está pagando, né? O seguro é do beneficiário. 7. São impenhoráveis os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas, né? Então a obra está acontecendo e tem lá cimento, tijolo, estrutura metálica. Esses objetos são impenhoráveis, a não ser que a própria obra seja impenhorada. 8. A pequena propriedade rural é impenhorável. Tá? A primeira sustentação oral que eu fiz no TJ foi uma discussão sobre isso. Uma pequena propriedade rural que tinha sido penhorada. Aí a discussão era essa. Tinha algumas complexidades a mais, mas foi bem bacana. O que é pequena propriedade rural? Isso é definido pelo módulo rural. Nós temos regiões de módulo rural, aqui tem o norte do Paraná, e aí vai ter uma legislação local para determinar o tamanho do módulo rural. Tá? 9. Impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas. Às vezes, quando a prefeitura, se destina alguma verba pública para uma entidade. No fórum acontece muito, né? A pessoa tem que pagar lá uma pena pecuniária, destina isso para a entidade tal, que às vezes é uma entidade privada. Esse recurso público destinado é impenhorável. Se a entidade privada está devendo, não pode pegar esse recurso. 10. Impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários, aqui naquela regra que eu comentei. Não só caderneta de poupança, mas qualquer investimento. Até 40 salários nós temos a regra da impenhorabilidade. Isso não se aplica para os alimentos. Por exemplo, vamos lá, fez um bloqueio na conta do cidadão, R$70 mil. No Simbajude, às vezes não consta nessa conta poupança não, mas o juiz pode reconhecer de ofício que a conta poupança? Pode sim. Se ele verifica que é isso, ele pode pegar só o excedente. É possível sim. Pode reconhecer de ofício, né? Sim. E você usou a terminologia correta. Tem muita gente ainda falando Bacenjude. Hoje o Bacenjude foi substituído pelo Cisbajude. 11. Impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político no termo da lei. Isso foi colocado recentemente. É sacanagem, né? O partido deve, e aí se não paga, o fundo partidário não pode ser penhorado. 12. Impenhoráveis os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob o regime de incorporação, vinculado à execução da obra. O que é isso? Sabe aquele prédio que é construído com o dinheiro dos moradores? Tipo, a construtora vende e com o dinheiro que cada um paga pelo seu apartamento, ela vai comprando e construindo o prédio. Não é ela não constrói tudo para depois vender. Então esse é o regime de execução de obra, de incorporação imobiliária. Nesse caso, o dinheiro que as pessoas pagaram é para que elas tenham o apartamento. Então isso não pode ser penhorado por uma dívida da construtora, por exemplo. O excedente pode. Oi? Seria o lucro da empresa. Sim. Mas o valor destinado para a construção especificamente não. Porque eu estou prejudicando terceiro, né? Que não tem nada a ver com esse débito. Bens de terceiro respondem à execução. A gente viu que, em regra, é o devedor que responde pelo débito. Mas terceiros podem, eventualmente, responder em uma execução. E aqui entra a figura do fiador,
de pessoas que são responsabilizadas mesmo não tendo nada a ver. Não foram as pessoas que causaram aquela circunstância, né? Então é possível. Quando a gente pensa em avós que respondem uma execução de alimentos, na verdade, eles respondem. Tudo bem que eles se tornaram devedores, mas não foram eles os causadores daquilo. Não foram eles que deram causa àquilo, né? O artigo 790 fala um pouco sobre isso, tá? Mas depois a gente retoma. Mas vai lá no 834, só para a gente fechar. Podem ser penhorados a falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis. Aqui entra a sua pergunta. Do aluguel. Para a gente fechar. Artigo 834. O que é essa figura, né, do 834? A impenhorabilidade relativa. Se eu não tenho outros bens, os frutos podem ser penhorados. Os frutos dos bens inalienáveis podem ser penhorados. Então, 833, que é o que a gente estava vendo, impenhorabilidade absoluta do CPC. 834, que são os frutos, impenhorabilidade relativa. Regra: posso penhorar frutos e rendimentos? Regra: não. Se não tiver outros bens, posso. Então eu tenho que ter esse argumento. Tentei achar outras coisas, não achei, só tem esse aluguel, então vou conseguir. Por isso que é relativo, exatamente. Porque se relativiza a impenhorabilidade. Então encerramos aí por hoje, pessoal.